Vamos orar para nós começarmos. Hoje é Hebreus, capítulo de número 1, tá? Fecha os teus olhos agora. Amém? Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, nós te glorificamos por esse dia, por esse tempo maravilhoso. Pai, toda honra e glória, Pai, que seja dada a Ti, Senhor Deus, nessa manhã. Pai, nós te apresentamos essa terça-feira, nós te apresentamos esse dia. Eu apresento a vida de todas as pessoas que estão aqui, que estiveram conosco na madrugada. Pai, no nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa abrir agora, Senhor Deus, o nosso entendimento, Pai, de forma plena, de forma completa, para nós podermos absorver a revelação que vem da palavra. Eu chamo a unção de conhecimento, eu chamo a unção de sabedoria, eu chamo a unção genuína do Espírito Santo sobre esse ambiente e declaro, Pai, que Teu é o poder, Tua é a glória, Tua é a majestade, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Gente, estou muito animada para a próxima madrugada, tá? Eu não faço nada do acaso, né? Eu não faço, eu vou inventar um tema. Não, eu pedi pro Senhor, falei, Senhor, pedi desde ontem, né? Falei, Senhor, já muda o tema e não veio nada no meu coração. Aí eu entendi que era para fazer mais uma noite de libertação. Aí hoje, quando eu acordei, explodiu assim dentro do meu espírito, né? Céus abertos. Orar por milagres, pessoas que precisam de intervenção, de causas na justiça, pessoas que precisam de algo impossível. E o Senhor falou assim, será uma atmosfera de milagres. Eu não sei quantos dias vão ser, tá? Mas as próximas madrugadas é intervenção do céu, céus abertos, né? Então os céus vão estar abertos para você pedir. E aí, a próxima madrugada, eu quero que vocês, tá? Observem como que eu vou estar orando. Nós vamos entrar nos tribunais de Deus e pedir para o Senhor intervenção, céus abertos, tá? Então prestem atenção na próxima madrugada, ok? Vai ser um tempo extraordinário. Compartilhe o link lá do grupo para quem deseja estar, tem uma causa, precisa de algo. Eu não sei o que você precisa. Passar num visto, você precisa passar num concurso, você precisa... Não sei, mas é céus abertos, tá? Não sei quantos dias vai ser. Eu tô debaixo da dispensação do Senhor. Amém? Então vai ser um tempo sobrenatural, tá? E desde os tempos de João Batista, aqueles que usam de força, se apoderam do reino dos céus, aqueles, né, que querem romper, então você precisa acordar, você precisa sacrificar, porque esse sacrifício do sono... Gente, a oração da madrugada, o diferencial é o sacrifício do sono. Você já entra entregando um sacrifício. Você deixou de dormir para estar chamando, batendo na porta. Amém? Então, o que você quer de Deus? Então, essas próximas madrugadas é para pedir. É para você pedir uma intervenção. O que você quer? Certo? Céus abertos. Amém? Abra comigo em Hebreus, capítulo de número 1, amém? Eu amo a passagem de Hebreus, tá? Hebreus, capítulo 1. Por muito tempo, Deus falou várias vezes, e de diversas maneiras a nossos antepassados, por meio de profetas. E agora, nesses últimos dias, Ele nos falou por meio do Filho, o qual Ele designou como herdeiro de todas as coisas por meio de quem criou o universo. Olha que poderoso isso aqui. Vamos continuar no 3. O Filho irradia a glória de Deus e expressa de forma exata o que Deus é. Com sua palavra poderosa sustenta todas as coisas. Depois de nos purificar de nossos pecados, sentou-se no lugar de honra à direita de Deus, majestuoso no céu, o que revela o que o Filho é muito superior aos anjos, e o nome é o nome que ele herdou, e o nome que ele herdou superior ao nome deles. Paramos aqui. Então presta atenção aqui numa coisa, tá? Paulo tá falando assim, ó, lá atrás, tá? Deus usou muito quem? Os profetas, né? Deus levantou muitos profetas para falar conosco. Mas nos últimos tempos, Deus, né, levantou o seu Filho
ok? O Filho de Deus. E eu quero que você entenda aqui. Olha só essa última parte aqui, que é algo que eu estou estudando, tá? Então, depois de nos purificar de nossos pecados, sentou-se no lugar de honra à direita de Deus, majestuoso no céu, o que revela que é o Filho, o que revela que o Filho é muito superior aos anjos e o nome que ele herdou superior ao nome deles. Aqui está falando da magnitude do nome de Jesus, certo? Jesus está desde o princípio, mas a obra mais sublime de Jesus foi despojar da sua glória e encarnar como homem, vir como homem, tá? E passar por tudo o que ele não precisaria passar, mas ele passou. E por causa de tudo que ele passou, sem pecar, ele herdou um nome que está acima de todo nome. Certo? Eu estou em Hebreus, verso 3, tá? Então, eu quero que você entenda. Os profetas foram usados e continuam sendo usados até hoje. Eu não sou contra profeta, eu sou um profeta de Deus, tá? E talvez você é um profeta de Deus. Mas eu tenho acesso à fonte e você também tem acesso à fonte. Você tem acesso direto. Mas talvez você está tão desesperado que você está atrás de profecia, está atrás de buscar pessoas para profetizar na sua vida. Enquanto Deus é a fonte. Esses dias eu fui deitar e eu conheço os profetas genuínos assim, tá? Esses dias eu fui deitar. E aí eu peguei e falei assim, Deus, quero que o Senhor me responda nessa área. Fiz uma pergunta antes de dormir e deitei. E no sonho, Deus usou uma pessoa que eu valido como profeta. E essa pessoa veio e me abraçou e falou, assim te diz o Senhor. E veio e trouxe a resposta ali para mim. Mas eu fiz uma oração a Deus. No sonho ele usou um profeta, certo? Mas a resposta veio dele, tá? Então o que eu quero dizer com isso? Nós temos acesso direto à fonte. É lícito Deus usar um profeta para te falar as coisas? Sim, mas antes ele vai falar com você. E Deus me responde muito assim, tá? Então para de ficar atrás de profeta, de live de profeta. Você não tem comunhão com Deus? A Bíblia é uma carta aberta de Deus para nós. E Deus revela, porque se você ficar toda hora atrás, porque tem muita profetada por aí, gente. Cuidado para vocês não serem lubriados, enganados, certo? Então muitos buscam ouvir a voz de Deus, tá? Por meios alternativos, enquanto existe uma direção, uma fonte segura, que é por intermédio de Jesus. Jesus fez uma obra tão sublime, tão completa, você tem acesso, é só você falar, em nome de Jesus, Senhor dos Exércitos, me responda e espere a resposta vem, tá? Certo? Ok? Então, o que eu tiro daqui dessa primeira parte? Alinhe os seus ouvidos com o céu. Alinhe os seus ouvidos com a verdade. Para de ficar desesperado atrás. O que você está sentindo? O que você está discernindo? Cuidado, você vai cair numa armadilha. Porque às vezes a pessoa não está sentindo nada, não está discernindo nada, ela inventa alguma coisa e ainda te tira da rota e do eixo do que Deus, aonde Deus quer colocar você, tá? Então, aqui eu quero que você entenda. Jesus, você precisa ter consciência da pessoa de Cristo. Você precisa ter consciência de quem é o Filho de Deus. E para ter essa consciência só estudando as obras do Filho, só estudando as obras do Filho no Antigo e no Novo e no futuro. Porque quando você vê Jesus aparecendo ali para João, revelando Apocalipse, você não vê esse Jesus de Marcos, João, Lucas e Mateus. Você vê um Jesus glorioso. Você vê um Jesus que resplandece a glória do Pai. Então, porque às vezes você está ali focando num Cristo,
fraco, que morreu, que sofreu. Ele passou por tudo isso, mas ele não é fraco. Ele, olha só, ele resplandece a glória do Pai. E por isso que você tem que entender as obras de Cristo, tá? E aí, Jesus vai se assentar o quê? À direita, nas alturas. Jesus vai receber um nome que é superior a qualquer nome. Só que se você não tiver conhecimento e discernimento espiritual do quão poderoso é o nome de Jesus, como você vai operar obras por intermédio desse nome? Ok? Então, quando a gente se sente fraco, quando a gente não tá bem, quando a gente quer uma resposta de Deus, para de correr atrás de profeta. Deus quer falar direto com você. Faça como eu, Deus. Eu queria saber isso. Gente, o que eu pergunto para Deus, Ele me responde tudo em sonho. Deus fala comigo muito em sonho, tá? Uma oração para você. Apóstolo, num sonho. Antes de dormir, bota a mão na tua cabeça e fala: Senhor, fala comigo. Senhor, abre a minha mente para receber os teus sonhos e que eu consiga me lembrar, em nome de Jesus, tá? Certo? Então vamos aqui no 4 agora, do 4 até o 6. O que revela que o Filho é muito superior aos anjos e o nome que ele herdou superior ao nome deles. Agora no 5. Pois Deus nunca disse a nenhum anjo: você é meu filho e hoje eu o gerei. Ou ainda, eu serei seu pai e ele será meu filho. E quando ele trouxe seu filho supremo ao mundo, disse que todos os anjos de Deus o adorem. Ok? Então, Jesus, né? É o Filho unigênito. Por que a Bíblia, em João 3,16, vai falar que Jesus é o Filho unigênito? Porque antes de Deus criar tudo, o Filho já estava com o Pai. O Filho já estava com o Pai. Agora, o Filho vai receber essa honraria, esse nome sobre todo nome, esse despojo de glória, quando ele cumpre a sua missão de vir, morrer. Então Deus dá o que ele tinha de mais precioso, o seu filho, o Cordeiro perfeito, ok? Tá? Então Cristo tem um nome excelente que é acima de todos os nomes. Jesus tem autoridade sobre o inferno, sobre a terra e sobre os céus. Eu preciso que você entenda que ele é o resplendor da glória do Pai. Então nós precisamos ter convicção das obras de Cristo para ter entendimento e conseguir alcançar um nível de fé para exercer a autoridade no nome de Jesus. Prestem atenção aqui. Quando os discípulos chegaram para Jesus e falaram: Jesus, por que nós não conseguimos expulsar os demônios? Aí Jesus vai falar assim: essa casta só sai com jejum e com oração. Por que jejum e oração? Jejum e oração aumenta seu nível de fé, aumenta o seu nível de credibilidade, aumenta o seu nível de esperança, aumenta o seu nível de confiança em algo, tá? Porque a autoridade está no sobrenatural e não no racional. Essa autoridade, certo? Então, é necessário. Quanto mais você jejua, mais você ora, mais convicção em Deus você tem. Então, Jesus estava falando, existe um nível de demônios que vocês vão conseguir expulsar tranquilamente. Mas existe uma casta, é uma outra patente, que vocês vão ter que ter uma autoridade superior, vocês vão ter que ter uma fé superior. E o que nos ajuda a ter uma fé para isso? Entender o nome de Jesus, entender quem é Cristo. Ter, né, esse nível de fé avassaladora, tá? Então, nós precisamos ter entendimento de quem é a pessoa de Cristo, ok? Então, adore o Filho acima de todas as experiências. Queridos, adore Jesus. Chame por Ele, fala: Senhor, me revela, Deus Todo-Poderoso, me revela. Quem é a pessoa de Cristo? Me revela o nome do Senhor Jesus, me revela o nível de autoridade que eu posso exercer através desse nome, ok?
Agora vamos do 7, tá? Do 7 em diante. A respeito dos anjos, ele diz: ele envia os seus anjos como os ventos e os seus servos como chamas de fogo. Mas ao filho ele diz: teu trono, ó Deus, permanece para todo sempre. Tu governas com cetro de justiça. Amas a justiça e odeias o mal. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu e derramou sobre ti o óleo da alegria, mais que sobre qualquer outro. Olha que forte isso daqui, ok? Então, enquanto os anjos são chamados de vento, de labareda de fogo, né? Ao filho, Deus está dizendo: teu é o trono, você é o meu herdeiro, e para todo sempre, tá? Porque você amou a justiça e você odiou a iniquidade. Então, Deus, ele chama Jesus de filho, ok? Então, aqui Paulo, né, tá apresentando que os anjos são, né, criaturas de Deus, têm poder, mas nada se compara ao Filho de Deus, ok? Vamos continuar agora do 10 ao 12. E diz também: no princípio o Senhor lançaste os fundamentos da terra, e com as tuas mãos formaste os céus. Eles deixarão de existir, mas tu permanecerás para sempre. Eles se desgastarão como roupa velha. Tu os desdobrarás como um manto, e te desfarás deles como roupa velha. Tu, porém, és sempre o mesmo, e teus dias jamais terão fim. E ele nunca disse a nenhum de seus anjos: sente-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe os seus inimigos e os ponha debaixo dos meus pés. Portanto, os anjos são apenas servos, espíritos enviados para cuidar daqueles que herdarão a salvação. Aqui Paulo está falando da inferioridade dos anjos comparado ao Filho de Deus, ok? Então, queridos, Deus nunca falou para nenhum anjo: olha, você vai ter um lugar de honra. Não, tá? Você vai ter um lugar sublime? Não, ok? Mas para o Filho de Deus, ele promete o trono, né? Ele fala: teu é o trono, certo? Então fala assim: olha, que a glória dele vai resplandecer para sempre. Então eu quero que vocês entendam a importância de Cristo Jesus, a importância do nome de Jesus, a importância de entender a autoridade. Existe autoridade em nome de Jesus em vários níveis, tá? Então, por exemplo, às vezes uma pessoa, já escutei várias histórias, alguém ficou endemoniado e alguém ali foi, botou a mão na cabeça e falou: sai no nome de Jesus. Mas aquela pessoa nem tá assim firme com Deus. É uma pessoa que é conhecedora de Cristo, mas ali por dar uma voz de comando em nome de Jesus, aconteceu a libertação. Mas vai existir castas, vai existir resistência de demônios, que eles vão estar amarrados. Então imagina assim, existem demônios. Como que eu vou poder explicar isso para vocês? Existem demônios que eles entram dentro de uma pessoa, mas eles não lançam nenhuma corda, eles não se amarram ali. Então, em uma voz só de comando, sai no nome de Jesus, eles têm que sair. Mas existem demônios e castas superiores que entraram por pactos ou por uma pessoa ser iníqua demais, transgredir demais. Aí esses demônios, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos supor que essa pessoa, ela fez muito pacto, ela fez alianças. Então esse demônio, ele entra e é como se ele levasse cordas e ele se amarra ali, na estrutura da alma daquela pessoa. Então ele tem uma resistência. Então quando existe a voz de comando, ele tem dificuldade de sair porque ele está amarrado, ele tem vínculos, como se fosse cordas ali. É assim que o Senhor me mostra no mundo espiritual.
Então, quando eu estou orando, eu falo, eu quebro agora a resistência. Eu quebro agora a resistência por consagração, a resistência por oferendas, por vínculos, enfim. Então, o que acontece? Quando existe uma legião, essa legião que trouxe vários outros demônios junto, ele tem uma força muito grande, tá? E tem demônios que são tão profundos que ele tá tão bem amarrado porque há muito sangue. E o sangue é o que dá força para ele conseguir ficar ali mesmo debaixo do nome de Jesus. Então, o que acontece? Nós precisamos quebrar a estrutura, tá? Nós precisamos amarrar esse demônio primeiro e quebrar as cordas de sustentação dele. E quais são as cordas? São pactos, são consagrações, são altares geracionais, são maldições. Então nós precisamos quebrar resistência. Então imagina que tem lá um demônio dentro com várias cordas dele amarrado na pessoa. Então nós precisamos, por que nós primeiro quebramos maldição? Nós vamos quebrando os tentáculos, para que na hora que a gente dá sai no nome de Jesus, se tiver um ou outro tentáculo que não foi falado, mas isso se rompa. Por isso que tem demônio que você fala, sai no nome de Jesus, ele sai. Mas tem demônios que levaram anos para chegar naquilo ali e eles têm resistência, certo? Eles têm uma certa resistência. Então você precisa falar, eu quebro agora toda a maldição geracional, eu quebro agora, em nome de Jesus, toda a maldição hereditária, toda a maldição adquirida, todo pacto de sangue, todo o acordo, você vai quebrando, todo pacto sexual, todo laço de alma. Então são várias cordas. Mas tudo isso a gente só vai conseguir ter esse entendimento com jejum, com oração, certo? Então, existem níveis de autoridade, existem níveis de fé, tá? Por isso que, por exemplo, vou dar outro exemplo para você. Quando existe uma pessoa que você ora por ela, mas fala assim, eu oro por aquela pessoa parece que está numa cegueira espiritual. O demônio que está ali atuando na vida daquela pessoa, ele constrói uma barreira em volta da pessoa para a pessoa não conseguir enxergar, não conseguir absorver a palavra de Deus. Ele não consegue, ela não consegue de jeito nenhum, nem entender. E aí como que você faz? Você começa a quebrar a fortaleza, tá? Então, para Jesus alcançar às vezes a vida de uma pessoa que está dominada por demônios, a gente começa quebrando as fortalezas. Porque a fortaleza é a parede de ferro que Satanás constrói em volta dessa pessoa. Você fala de Jesus, ela não entende. Você ora por ela, parece que ela não sente nada, porque existe uma barreira. Porque esse demônio ele tem tanta resistência dentro que ele constrói sofisma, mentiras, e isso precisa ser quebrado. Então, como que a gente ora? Primeiro a gente quebra a muralha de ferro. E como? Senhor, eu jejuo, eu oro, Senhor Deus, por essa pessoa, destrona, Pai, toda a muralha de ferro que Satanás construiu, deixa o coração dessa pessoa vulnerável, tira toda a capa de pedra que o Satanás colocou em volta desse coração para que o evangelho não chegue, porque tem gente que não lê a palavra, não entende, escuta louvor, não entende. Então são fortalezas que o diabo vai construindo, tá? Então como que a gente intercede? Senhor, quebra hoje toda a resistência espiritual da vida, da casa dessa pessoa, em nome de Jesus. Passa a espada agora, Senhor. Nós desligamos, Pai, toda a armadilha forjada do inferno, Pai, que é armada todos os dias contra essa pessoa, para que ela não consiga escutar a palavra, para que ela não consiga se converter genuinamente. Então você vai quebrando, você vai destronando em nome de Jesus. É assim que a gente faz, tá? É dessa maneira que a gente faz. Então eu quero que você tenha convicção aqui, tá? Que o nome de Jesus, ele carrega muita autoridade, muito poder, mas para isso você precisa gerar essa intimidade e ter a revelação das obras do Filho. Então o Filho é o verbo pelo qual todas as coisas foram feitas. Também é o verbo que encarnou como um ser humano, 100% homem, 100% Deus, aqui na terra, para morrer por todos os nossos pecados. E Jesus venceu a morte, tá?
Jesus tomou as chaves do inferno. Então a gente precisa ter convicção do nome de Jesus. Convicção de quem é Jesus, certo? E nada, então o reino de Deus ele é movido por um nome, que é o nosso direito legal, é o nome de Jesus. Para você ter o Espírito Santo, você tem que aceitar Jesus. Para você falar com Deus, tem que ser em nome de Jesus. Então nada se move se não for pelo nome de Jesus. Então todas as vezes que você for orar em nome de Jesus, eu oro, assim seja feito em nome de Jesus, é o selo da validação da sua oração. Então você precisa assinar, amém? Você precisa escrever o selo, validar, amém? Isso é extremamente importante, tá? Então, você não pode orar só por orar. Ai, hoje eu esqueci o nome de Jesus. Não, é em nome de Jesus que o Senhor vai ter convicção, tá? Que você está falando com Ele. Então, como Deus recebe as nossas orações? Por causa do selo. E o selo é o nome de Jesus, ok? O que é extremamente importante no reino de Deus? Nós sabermos quem é o Filho, quem é o Pai e quem é o Espírito Santo. Hoje o Filho está à destra de Deus, à direita de Deus, mas o Espírito Santo é quem está aqui na terra, movendo todas as coisas, nos levando a orar de madrugada, nos confrontando, nos edificando, amém? Então você sabe quem é Cristo? Você tem revelação de Jesus? Jesus, ele é o Filho de Deus, ele é o princípio e o fim, ele é o alfa e o ômega. Ele é o príncipe da paz. Ele é o leão da tribo de Judá. Certo? Então eu quero que você entenda o quão poderoso é o nome de Jesus. O nome de Jesus, ele é muito poderoso. O nome de Jesus, ele abre as comportas. Amanhã nós vamos começar uma nova campanha. Nova campanha não. Nós vamos estar dentro da campanha dos 50 dias, mas amanhã nós vamos entrar num novo tema, que é céus abertos. Mas para abrir céus, nós temos que pedir que através, né, Senhor, em nome de Jesus, abre as comportas dos céus. Senhor, abre céus de glória agora sobre cada casa, para que os teus filhos venham receber da intervenção que só vem direto do trono da graça, do trono celestial, ok? Então vai ser um tempo espetacular, vai ser um tempo extraordinário. Então, a partir dessa próxima madrugada, eu não sei quantos dias nós vamos ficar com os céus abertos, amém? Vou consagrar. Vocês estão pedindo para consagrar? Eu vou consagrar o suco de uva, vou consagrar o óleo para vocês, tá? Então, se preparem que nós vamos orar por céus abertos. E aí os céus se abrem, aí aqueles dias os céus vão ficar abertos. E nós vamos ter acesso ao tribunal de Deus, às cortes de Deus, e levar para Ele os nossos pedidos. Senhor, nós te apresentamos. Senhor, eu preciso de uma intervenção rápida sobre este local. Então se preparem, porque uma nuvem de fogo vai descer nas próximas madrugadas, não por mérito nosso, mas o mérito é pelo nome de Jesus. É porque esse nome, ele carrega todo o poder, esse nome carrega toda a majestade, esse nome faz que todo joelho se dobre. Ok? Então eu quero que você hoje tome posse da autoridade do nome de Jesus. Você tem um poder legal nas tuas mãos e muitas vezes você não sabe usar. Muitas vezes você não acredita no nome de Jesus. Você ora por alguém, você ali fala, não vai curar. Mas você está confiando, você quando faz isso, você está confiando na sua oração e não no nome de Jesus. Se você falar assim, seja curada agora desse câncer, em nome de Jesus. E quando você falar em nome de Jesus, você tem que se desobrigar, Senhor, não tem nada de mim aqui. É pelo nome do Filho que tem todo o poder, é pelo nome de Jesus, que é o Filho de Deus, é o Verbo, é aquele que venceu a morte, tomou as chaves do inferno, tem um nome que está acima de todo nome. Eu estou orando agora no nome mais poderoso de todos. Não existe nenhum nome que está acima desse. Eu estou orando no nome de Jesus, que tem a suprema
majestade, glória, poder. Aí a gente ora e a gente mesmo dentro de nós, a gente não acredita, porque muitas vezes você olha para você. Você fala, eu não tenho unção para isso, mas nunca foi sobre unção, nunca foi sobre dom. Se você acreditasse no tamanho do poder que há no nome de Jesus, você ia entender que você carrega um direito legal de usar esse nome, e esse nome tem poder, ainda que você não tenha um dom. Esse nome tem poder, ainda que você talvez não tenha fé suficiente, mas se você acreditar nas obras do Filho, se você acreditar que o Filho morreu, ressuscitou e vem, ele volta. Ele é o Filho de Deus. Então, muitas vezes a gente fala as coisas, fala o nome de Jesus, mas como se fosse uma simpatia, um jargão, tudo é em nome de Jesus. E você está falando o nome de Jesus, às vezes, como um simbolismo religioso, como um jargão religioso. Mas quando você fala em nome de Jesus, eu preciso que você, dentro da sua mente, veja o inferno tremendo. Veja os demônios recuando. Veja uma onda de unção vindo, porque é em nome de Jesus. É um nome que está acima de todo nome. É um nome que venceu a morte. É um nome que venceu a morte. É um nome que tem todo o poder. Os demônios tremem, ok? Eu tô lendo esse livro aqui. Tô lendo esse livro aqui, O Nome de Jesus. Ele é um livro perfeito. Ele é um livro maravilhoso, tá? Pensa num livro extraordinário. Eu já tô aqui na página 70, ontem não consegui ler muito. Pensa num livro extraordinário, tá? Então, aí, né, tem uma parte aqui nesse livro que fala que uma certa senhora, passando muita dificuldade financeira, ela tinha lá um documento, um quadro, né, antigo na casa dela, que a sua senhora, sua patroa, que já falecida, tinha deixado. E ali, não sei se foi Spurgeon que chegou ali e perguntou o que era aquilo. E aí ela falou que podia levar para examinar, mas tinha que devolver. E aquilo ali era herança. Aquela mulher parece que tinha sido escrava por algum tempo. Aquilo ali era um direito legal que ela tinha de herdar toda a herança daquela senhora, tá? Toda a herança daquela senhora. Só que naquela idade, aquela herança, ela já não ia surtir tanto efeito. E aí ele ajuda ela. Então, muitas vezes a gente tem um documento, um direito legal dentro da nossa casa e a gente não sabe usar. Porque a gente não tem entendimento, não tem sabedoria. Então, aquela mulher, ela consegue receber aquela herança, só que já numa idade muito avançada. Então, naquele momento, a herança não ia ter tanto sentido. Tá? Então, por que eu tô falando isso para você? Nós precisamos ter entendimento da complexidade, da profundidade do nome de Jesus. Certo? A gente precisa ter entendimento. Eu lembro uma vez, quando eu estava trabalhando ainda como médica, uma senhora entrou no meu consultório e ela fumava. Eu botei a mão no braço dela. Eu fiz uma oração choncha, porque às vezes a gente acha que a oração vigorosa é aquela com gritando ou falando alto, principalmente eu. E aí ela falou pra mim que fumava desde novinha, pequenininha, e eu coloquei a mão no braço dela e eu falei, em nome de Jesus, eu declaro que todo vício sai da sua vida. Falei, ela foi, vida que segue, daqui 20 e poucos dias ela volta. Ela falou assim, doutor, eu vim aqui, porque aquela oração que a senhora fez pra mim foi poderosa, eu não consegui fumar mais. Aquilo bugou a minha mente. Mas ali é o nome de Jesus. A fé que aquela mulher tinha, porque ela sabia, porque ela foi ali, ela já sabia que eu era uma mulher de Deus. Então quando eu botei a mão no braço dela e falei, em nome de Jesus, é o nome de Jesus que tem todo o poder. Então se desobriga a achar que é você que faz o milagre, que é você. Não. Você precisa crescer
no nome de Jesus. E crescer como? Crescer no entendimento, crescer na complexidade, crescer falando assim, qual que é a profundidade desse nome? Quem é Ele? Quem é Ele? O que Ele é para o Pai? Quem é Ele? Então, quando você começa a entender quem é Ele, o que Ele fez, o fato de nós ceiarmos toda a madrugada traz para nós uma convicção tão genuína. Por que a gente vive um avivamento tão avassalador? Gente, a ceia é um memorial da obra de Cristo. A ceia é falar assim, eu confesso que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Ele morreu, ressuscitou. E eu estou fazendo um gesto aqui profético de tomar o sangue, o corpo dele, num memorial dele. Todo dia a nossa consciência espiritual, ela expande um pouquinho, porque nós temos um pouquinho mais de profundidade de quem é Cristo. Amém? Então nós precisamos, tá? Então os primeiros 4 livros, né, do Novo Testamento, eles são poderosos demais para a gente ter convicção de quem é Jesus, das suas obras. Amém? Pensa num livro poderoso, o Novo Testamento, ok? Então nós precisamos mergulhar em quem é a pessoa de Cristo. Ele é o Filho de Deus. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é aquele que vem em Apocalipse, cabelos mais brancos que a neve, olhos de fogo, voz de muitas águas, pés polido como de bronze. Da sua boca sai uma espada. Você precisa começar a entender quem é Cristo. Porque todas as coisas são operadas por intermédio dele. E quando você falar em nome de Jesus, não fale só como um aleluia, um glória a Deus, como mais uma palavra, talvez de exaltação. Quando você falar em nome de Jesus, eu quero que você veja o inferno tremendo, as coisas se movimentando. Eu quero que você entenda que Jesus, o nome dele manifesta todo o poder, o nome dele manifesta toda a glória, o nome dele manifesta toda a glória. O nome dele é uma representação legal do Pai na terra. Através do nome dele, o Espírito Santo de Deus se movimenta de forma inexplicável. Jesus disse assim, João Batista disse que ele veio pregar o arrependimento, né? Batizando as pessoas com água, certo? Para arrependimento dos pecados. Mas ia chegar alguém superior, a qual João Batista não é digno de amarrar sandálias. E ele autoriza o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Por que ele autoriza? Porque é o nome dele, que é usado como um direito legal. Seja batizado agora com o Espírito Santo em nome de Jesus. Seja batizado agora com fogo em nome de Jesus. Então eu quero que você entenda que o nome de Jesus é um direito legal, mas para nós usarmos ele, nós temos que entender. Imagina que isso aqui é o nome de Jesus. Um exemplo, isso aqui é o nome de Jesus. Mas se eu usar isso aqui como qualquer coisa, passa isso aí, vê se isso aí dá certo. Não. Eu tenho um documento, eu tenho um direito legal. Eu não retrocedo. Eu não volto com não. Eu tenho algo que me dá o sim. Eu tenho algo que faz em qualquer lugar uma intervenção direta do céu com a terra, porque eu carrego um documento que ele não faz eu retroceder em nenhuma petição, porque esse documento, ele é um direito legal meu, que me foi dada à igreja na terra. Isso que não é qualquer nome, tenta aí, vê se dá certo. Não, isso que já deu certo, porque ele já venceu o inferno, ele já venceu os demônios, os principados, as potestades. Eu preciso ter noção só de qual documento é esse e o que está por trás desse documento. Esse documento é o nome de Jesus, ele é o seu direito legal.
Então eu não posso, em nome de Jesus, vamos ver, eu não sei se vai ser curado. Não, eu sei quem é Jesus, eu sei o direito legal, eu não retrocedo com não. Então, quando você tem convicção do nível de documento que você carrega, o nível de direito legal que você carrega, você nunca mais vai orar do mesmo jeito. Você nunca mais vai pedir da mesma forma. Você nunca mais vai orar e vai falar, Deus, se seja a sua vontade. Kenneth Reagan fala aqui que ele, depois que ele aprendeu o direito legal do nome de Jesus, ele nunca mais retrocedeu. Ele nunca teve uma oração negada. Uau! Então, eu quero que você entenda que você carrega um direito legal. Não use de qualquer forma. Não use. Então, antes de começar a usar como você deseja, entenda quem é Jesus, o que está por trás desse nome, as obras. Quem é Ele? Jesus é a manifestação da glória de Deus sobre a terra. Jesus é o nome que está acima de todo nome. Os demônios não suportam esse nome. Mas os demônios não suportam esse nome uma vez que você entende e você tem fé e você acredita nesse nome. Esse nome tem todo o poder, mas você tem que ter convicção, você tem que estar aliançado nas obras que esse nome fez. Você tem que estar inserido no verbo, inserido no Cordeiro, inserido em quem ele é, em todas as manifestações. Então eu vou passar uma tarefa para vocês. Faça uma pesquisa de quem é Jesus. Suas manifestações, a essência de Jesus, as obras de Jesus, para você ter aumento de consciência espiritual da pessoa de Cristo. Amém? Glória a Jesus. Meus queridos, era isso que eu tinha para a live de hoje. Próxima madrugada nós vamos orar por céus abertos, tá? Então venham, vai ser uma temporada de milagres, sinais, maravilhas. Como eu disse para você, hoje eu vou sair mais cedo, passar o dia inteiro lá em São Paulo. Um dia abençoado, um dia recalcado, um dia sacudido, um dia transbordante da glória de Deus. Beijo, 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 amo você.